Sigilos são liberados. Senado intimado a devolver documentos. Banco Master no centro das investigações do INSS. 3 movimentos, 3 consequências diretas. Todo no mesmo tabuleiro. E eu te pergunto, isso é o sistema funcionando como deveria ou uma batalha sobre quem controla a informação? Se um ministro do STF ordenar que o presidente do Senado devolva documentos de uma investigação, o que isso diz sobre onde esses documentos estavam? E por quê? Vou te contar o que está acontecendo com os sigilos de Daniel Worcaro, o Banco Master e a CPMI do INSS. E por que o ministro André Mendonça precisou intervir diretamente. Antes de qualquer coisa, imagina que você está sendo investigado por uma empresa e o RH abre um processo interno, solicita seus extratos bancários, seus e-mails, seus registros de ligação, tudo para entender se houve alguma irregularidade. Aí, do nada, alguém lá de cima pega essa pasta, tranca numa gaveta e diz: isso fica comigo. O processo continua? Formalmente sim, mas sem documentos centrais. Ou seja, o processo vai a lugar nenhum. É exatamente essa lógica do que aconteceu com os sigilos de Daniel Worcaro no âmbito da CPMI do INSS. O Worcaro é um empresário fundador e principal nome por trás do Banco Master, instituição que está no centro de uma série de contratos de crédito consignado com o INSS. Contrato esses que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito está investigando há meses. Para avançar nessa investigação, a CPMI precisava de um conjunto de documentos específicos. As quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico do próprio Worcaro. Esses documentos existiam, estavam autorizados. Só havia um problema. Eles não estavam com a comissão. Estava com o Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, a mando de Toffoli. Isso aconteceu porque, em algum momento anterior, houve uma decisão que retirou esses sigilos da posse da CPMI e os transferiu para o presidente da Casa Legislativa. E sem esses documentos, a comissão estava investigando com as mãos amarradas. Preste atenção nisso. Uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tem poderes de investigação equiparados aos de uma autoridade judicial para fim de apuração. Isso está previsto no artigo 58, no parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz: as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais. Isso significa que, quando uma CPMI solicita documentos com quebra de sigilo, ela não está fazendo um pedido educado. Ela está exercendo uma prerrogativa constitucional, ou seja, está na lei. Negar ou requerer esses documentos sem fundamento jurídico sólido, no mínimo, um obstáculo a uma investigação legítima. E foi nesse contexto que o ministro André Mendonça, relator do chamado caso Master no Supremo Tribunal Federal, entrou em cena. Mendonça determinou que Alcolumbre devolvesse os documentos, não diretamente à mesa da CPMI, mas à Polícia Federal, que, por sua vez, deveria disponibilizá-los à comissão. Um caminho formal para que os sigilos que chegassem a quem precisava deles para investigar. Agora aqui começa o ponto que mais gera debate. Por que os documentos estavam com o presidente do Senado? E essa é uma pergunta que a reportagem do Metrópolis, da coluna de Igor Gadelha, traz de forma objetiva. Os sigilos estavam sob guarda de Alcolumbre, após uma decisão anterior que os retirou da CPMI. Mas o que motivou essa decisão anterior? Isso ainda não está totalmente claro no espaço público. Agora, me responda uma coisa. Quando documentos de uma investigação que está em curso saem das mãos de quem investiga e vão para as mãos de quem preside a casa que hospeda essa investigação, qual a leitura mais natural que qualquer cidadão faria? Não estou afirmando nada, mas o questionamento é legítimo. E o ministro Mendonça, ao determinar a devolução, validou indiretamente a reclamação da CPMI. Esses documentos precisavam voltar para a investigação. Com os sigilos agora encaminhados para a Polícia Federal e posteriormente a CPMI, a comissão vai aprofundar a análise dos contratos entre o Banco Master e o INSS. Qualquer movimentação financeira atípica, qualquer fluxo que não se encaixe nos padrões regulatórios vai estar no radar. Em breve vamos ter mais informações. Pode haver recursos ou manobras processuais para atrasar ou contestar o repasse dos documentos. Isso não é incomum em casos de grande porte. O próprio STF pode ser novamente provocado para se manifestar sobre o alcance e a forma do compartilhamento desses sigilos. É que os documentos, quando analisados, não tragam nada de novo e que a investigação, mesmo com acesso pleno ao material, não consiga estabelecer nexo suficiente para uma conclusão mais grave. Investigações longas nem sempre terminam com desfechos que o volume do documento parece prometer. Isso pode ditar que o caso tem fôlego para avançar. Também abre debate sobre limites de controle político sobre instrumento de investigação legislativa e gera questionamentos sobre o papel do STF como árbitro nesses confrontos institucionais. O Banco Master, como instituição financeira,
é regrado pelo Banco Central. Contratos de crédito consignado com o INSS envolve dinheiro público, dinheiro de aposentados e pensionistas, que há uma suspeita de irregularidades nesse contrato. A investigação não é uma questão política, é uma obrigação legal. A Lei 1579 de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, reforça o que a Constituição já determina. A CPI pode determinar as diligências que entender necessárias e requerer informações e documentos de entidades públicas ou privadas. O artigo 2º não é faculdade, é poder-dever. Então, quando a CPMI do INSS diz que esses sigilos são essenciais para aprofundar as apurações, ela não está exagerando, ela está descrevendo a função exata para a qual foi criada. E aqui vem um alerta muito grande. Investigações parlamentares têm prazo. As CPMIs não duram para sempre. Quanto mais tempo esses documentos ficarem fora do alcance da comissão, menos tempo ela tem para transformar esses documentos em conclusões, em relatórios e eventuais encaminhamentos ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Atrasar o acesso a documentos numa investigação com prazo definido não é neutro. Pode ter reflexos diretos na profundidade e na conclusão do trabalho da comissão. E é por isso que a decisão de André Mendonça tem um peso. Não é burocracia, é relojaria institucional. No final das contas, o que vimos aqui foi um ministro do STF precisar intervir para garantir que uma comissão parlamentar tivesse acesso aos documentos que ela mesma solicitou sobre um empresário no centro de uma investigação bilionária envolvendo dinheiro dos aposentados. E isso levanta uma pergunta que não tem resposta simples. Quando os instrumentos de investigação precisam ser bloqueados por uma ordem judicial para funcionar, elas não estão funcionando de forma independente? Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender como essas decisões afetam a vida real das pessoas. A informação que circula é a única que pode mudar alguma coisa. Então, até o próximo vídeo.